Onde houver seres humanos, existem gostos. Eu, Leandro, odeio coentro. Por quê? Não sei, odeio. Desde a infância odeio. Minha mãe odiava e minha avó odiava. É uma tradição de família. É um erro comer coentro? Não, só na minha família. Então, se eu for à casa de vocês, não sirvam coentro. Eu sinto gosto de sabão, eu sinto fedor no coentro, eu passo mal, eu enjoo, posso vomitar na sua mesa. Isso me torna especial? Não, é um gosto. Eu sou humano. E tem gente que adora coentro. Eu encontrei já pessoas assim. Compra coentro e põe na comida, põe no feijão, gente. Põe coentro no feijão, põe no peixe. Põe no peixe, espalham essa erva venenosa por toda a alimentação. Essas pessoas têm outro gosto. Gosto é humano. O que é que eu não discuto, nem com o Iá, nem com outras pessoas? Crime. Crime não é gosto. Ele é racista, é o jeito dele. Não, isso é crime. Inafiançável, imprescritível. Ele bate na mulher, mas é coisa de casal. Não, isso é crime. Não é possível tolerar. E se eu silenciar, eu sou cúmplice. Aí não é gosto. Gosto é coentro. Gosto é como você cultua Deus. Gosto é como você se veste. Gosto é aquilo que você come. Aquilo que você não come. Relação com os outros é ética e lei. Aí não é gosto. Ou seja, eu tenho que aprender aquilo que a IA não sabe. Que os seres humanos têm direito a escolhas que não firam a liberdade dos outros, mas não têm direito a escolhas que firam a liberdade dos outros. Eu preciso também ensinar a IA tolerância ativa. Eu preciso ensinar a IA que preconceito é crime. E isto continua sendo absolutamente humano. Aqui eu pedi para ela colocar uma foto que não existe. Jean-Paul Sartre sorrindo. Jean-Paul Sartre é um filósofo francês, nunca sorriu na vida. Ele é francês e ele é filósofo. Morreu em 1980. Suas fotos são sempre fechadas. Ele nunca sorriu. E eu quis brincar e disse a ela, coloque Sartre sorrindo. Ela colocou. Sartre se agitou no túmulo em Paris. O inferno de Sartre numa obra chamada Entre as Quatro Paredes, o inferno são os outros. É verdade? Mas eu escrevi um livro com Monjacói chamado O Inferno Somos Nós. E eu escrevi também que o inferno está nos outros, está em mim, mas o paraíso também está no outro. Também o encontro está no outro. Então achar que o problema é o outro é um defeito humano. Se é diferente de mim, é errado. Se é diferente de mim, é inferior. Se é diferente de mim, é ruim. Por isso esse cuidado da grande ética, citei aqui crimes como racismo, a grande ética e a grande lei, mas também com a pequena convivência, ou seja, a pequena ética a gente chama de etiqueta. Etiqueta não é garfo e faca e copo correto. Isso é frescura. Etiqueta é o respeito nas relações diárias. Eu preciso amar a pessoa com quem eu trabalho. Você precisa amar seu colega de trabalho. Minha cara e meu caro, você não ama nem todo mundo da sua família. Você dá graças a Deus quando aquela tia falta. Você odiou seu cunhado no Natal. Seus sobrinhos estavam possuídos por Satanás na festa de Natal. Sua avó estava carente, dizendo, é meu último Natal, ano que vem eu morro. E ela não morre nunca e volta. E sua mãe exige que passe com ela porque é o último Natal dela. E você fica lá 20 anos ouvindo de doença. É um saco. Você só precisa respeitar. Amar é uma obrigação para quem é cristão. Respeitar é uma obrigação para quem é humano. Ou seja, você precisa respeitar. Este meu colega engordou. Você é endocrinologista? Pretende deitar com ele? Não. Então, não comente. Não comente. Ele se veste mal. Você é especialista em moda, design de moda? Assessor na Semana de Paris e Milão? Não. Então, não. Ai, mas olha a roupa dele. Se o seu objetivo é elegância, concentre em você. E siga o conselho dos estoicos, filósofos. Quando sua vida estiver perfeita, cuide da do outro. Seu corpo perfeito, roupa perfeita, seu conhecimento perfeito, sua renda perfeita, seus filhos anjos que tocam harpa maravilhosamente,
Aí cuide da educação do filho dos outros, do corpo dos outros, etc. Até lá, você tem muito a fazer. Você tem muito a fazer. Esse é o conselho dos filósofos estoicos. As conexões hoje são intermediadas pelos aparelhos. Sem sombra de dúvidas. Nós vivemos mandando mensagem, geralmente imbecis, geralmente inúteis. Infelizmente, as pessoas estão informando o dia da semana no Zap. Hoje é sexta, sextei e mandam flores, especialmente se forem mais velhos. Mandar flor é sinal de idade. Mensagens, salmos, e mandam sem cessar. Infelizmente, a comunicação se banalizou. E mais do que nunca precisaria, em época de IA e de Zap, olhar no olho e falar com as pessoas. Com as poucas pessoas que isso faz diferença. Então parem de fazer apenas mensagem de Zap no aniversário de alguém. Jovens, acreditem no tio. É possível pegar o celular e ligar para alguém. Acreditem, o celular fala com outras pessoas. É um milagre tecnológico. Não precisa só mandar mensagem. Saibam que faz diferença. Olhar no olho, abraçar, ou pelo menos falar com alguém. Saibam que isso é importante. Não precisam comunicar o que comeram. É evidente que vocês comem bastante. E poderiam até comer menos. No meu caso é evidente. Então não precisa almoçar e mandar comer, kkkk. Não precisa, gente. Não precisa, você está no quilo. Não espalha, é vergonhoso, gente. Não precisa. Então usem para se comunicar melhor. Não precisa trocar figurinha com todo mundo. Essa eu não tenho. Não é coleção de figurinha. Então, melhorem a comunicação. Pensem que a happy hour hoje, de um lado o quadro Renoir que fala de uma happy hour, do outro lado a mensagem com fofocas. Façam da happy hour uma hora feliz, com pessoas selecionadas, e parem de usar celular à mesa quando estiverem com quem vocês amam. Parem de usar celular à mesa. Parem de usar em família. Eu uso muito celular, muito. Mas deixem para os momentos que vocês estão sozinhos. Deixem para os momentos de transporte público, para elevador, e passem a olhar no olho das pessoas. Bons relacionamentos são fruto e qualidade de vínculos sociais. Viver mais tempo é sinal de genética, bons hábitos e o terceiro elemento, bons relacionamentos. Amizades genuínas contam-se nos dedos de uma mão. Não tenham só 2 ou 3 amigos, é muito pouco, eles morrem. É melhor ter um pouco mais. Eu só tenho um melhor amigo, não faça isso, eles morrem. Eles se mudam. Tenham 5 melhores amigos, tá bom. Um vai morrer, o outro aí você acaba morrendo e não vê os outros. Tenham alguns bons amigos, olhem no olho, liguem no aniversário, se encontrem, procurem, chorem junto. E o resto são colegas, transeuntes, fantasmas. Vou fazer 30 anos, vou dar uma festa para 80 pessoas, imbecil. Vai gastar, vai entupir gente estranha de comida, vai se endividar e vão sair falando mal de você. Vai comemorar seu aniversário com 2 ou 3 casais que você confie. Festa grande é coisa de adolescente, gente, que não sabe conversar. Rave é coisa de quem não tem o que falar, precisa de música muito alta. Você já não é tão jovem. Aproveita que você ainda sabe conversar. Vai, cultiva, olha no olho. Nível de felicidade ligado à qualidade da sua conexão. A ética continua a mesma. Quem roubava em 1960, adulterava livro caixa. Quem rouba em 2025, adultera planilha de computador. Os dois são ladrões. Quem batia em mulher há 30 anos era canalha. Quem bate hoje continua sendo canalha. A tecnologia mudou, a ética não mudou, gente. Mentiroso é mentiroso, ladrão é ladrão. A ética não mudou. Racismo, independente da mudança da lei, continua sendo um sinal de falta de caráter e de falta de inteligência. Porque você está tentando demonstrar o que não existe, que melanina define personalidade. Como isso não é verdade, você é um idiota, você é imbecil. E não se esqueçam, gente, vacina funcionam. A Terra é redonda. Racismo é crime.
Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Preocupação com o uso de orifícios alheios indica insatisfação com os seus, sem exceção. Está preocupado em saber quem deu o quê? Você está precisando se entregar ao prazer. Que aí você não vai ter tempo de pensar nisso. Tudo isso, a IA não mudou. A IA não mudou sua maneira de viver a ética. A IA não mudou tudo isso. E neste mundo hiperconectado, nesse mundo que eu estou falando e as pessoas estão fotografando e mandando para as outras pessoas dizendo: estou aqui com o carnal, kkkk. Essa obsessão com o potássio, kkk, quem não entendeu fez ensino médio fraco, anota, pergunta depois a um coleguinha que fez ensino médio forte, que estudou tabela periódica. Essa obsessão com o potássio é muito curioso, porque daqui a pouco vocês vão encontrar as pessoas a quem vocês estavam mandando a foto agora ou o vídeo. E aí vão passar a mandar para outras pessoas. Vocês nunca estarão onde vocês estão. Em família estão falando com os colegas do emprego. No emprego estão falando com a família. Ou seja, vocês arrumaram uma maneira de separar corpo e mente. Isso é cansativo, exaustivo, e à noite seu cérebro está exausto, mas não consegue dormir. Então, tomem decisões humanas fundamentais. Tomem a decisão de estar presente nos lugares. Tem uma piada na internet que diz que alguém foi a um café e viu uma pessoa parada sem celular lendo. E diz: parecia um psicopata. Uma pessoa feliz lendo um livro de papel, sem precisar fotografar o livro. Estou lendo kkkk. Uma pessoa plena. Uma pessoa que no sábado à noite tem o convite para 5 festas, mas decidiu ficar escutando música e lendo em casa, ou conversando com um amigo, ou jantando em família. Essa é uma pessoa que atingiu estabilidade psíquica. Esta é uma pessoa que tem futuro. Esta é uma pessoa que atingiu a solitude, que é a solidão com prazer e produção. A pessoa que está numa festa com 500 pessoas, fotografando, todo mundo, estou aqui. Essa é uma pessoa profundamente solitária, terrivelmente angustiada e que não aprendeu a estar onde ela está. Então, usem a IA, não sejam usados pela IA, usem com força a IA, porque é uma ferramenta poderosa. Aprendam sobre a IA, eu estudo quase diariamente, não sei quase nada ainda, mas não se deixem tornar uma peça de IA. Todos os dias acordem e digam: eu sou humano, estou indo trabalhar porque eu preciso, mas eu sou humano. Os boletos me impulsionam, mas eu sou humano, eu vou continuar sendo humano até o fim. Eu sou crítico de qualquer coisa em excesso. Bebidas, excesso de lazer, excesso de sexo, mais próprio da idade de vocês. Eu sou contra qualquer coisa em excesso, porque o excesso mostra desequilíbrio. O desequilíbrio não é prazeroso, ele é obsessivo e ele limita a sua liberdade. Então a IA é uma ferramenta. Como todo aquariano, eu adoro tecnologia. Eu fui pioneiro no uso de computador entre os colegas professores, fui o primeiro iPhone da família. Eu sou ligado à tecnologia. Agora, uma coisa é eu gostar da tecnologia pelo que ela facilita, e outra coisa é eu ir para uma fila da loja da Apple com 2 dias de antecedência para ser o primeiro a comprar e sair: comprei, imbecil, imbecil, imbecil. Porque o tempo que você passou lá poderia ter lido, aprendido mais sobre o novo aparelho, já baixado os manuais e recebido em casa seu aparelho. Então, cuidado que qualquer coisa, do consumo de carne à bebida de álcool, eles contêm o seu contrário. A tecnologia é muito boa e vou dar exemplos a vocês. Eu fiz projeto de mestrado em máquina de escrever, que não calculava a margem direita. Eu tinha que calcular. E às vezes eu perdi uma folha inteira porque saía mal a margem direita. Sou a pessoa que discava telefone e convidava amigos para uma pizza. E o amigo concordava. Quando eu ligava para o segundo, ele dizia: eu posso, mas tem que ser mais tarde. Então eu tinha que ligar para o primeiro.
E aí eu ligava para o segundo dizendo, pode ser. Ligava para o terceiro que dizia, pode ser amanhã, eu tinha que ligar para todos. O Zap ajuda muito. Ajuda muito. Eu sou a pessoa feliz porque eu tenho rinite e sou historiador. Eu não preciso mais ficar no arquivo com pó, porque as coisas estão fotografadas e disponíveis na internet. Eu posso produzir textos e artigos frequentando arquivos do outro lado do mundo, simplesmente porque eu tenho acesso pela internet. Eu adoro a tecnologia, mas cuidado, ela não pode substituir o que é intuitivo, humano, ético, sensível. Então eu preciso, acima de tudo, saber dosar. Se diz em filosofia que a virtude está no meio. Por exemplo, de novo vou citar os filósofos estoicos. Quem fica muito preocupado com o que fez e o que aconteceu é atacado de angústia. O passado produz remorso e angústia. Quem é muito preocupado pelo que vai acontecer é atacado de ansiedade, porque o futuro causa ansiedade. Os estoicos mandam o seguinte: foquem aqui agora, porque aqui você pode mudar. Exemplo concreto. Eu, Leandro, tenho que entregar até amanhã, porque amanhã estarei em Maceió, não vou poder fazer. Eu tenho que entregar até amanhã o texto que vai sair domingo no Estadão. Eu comecei a fazê-lo às 4 da manhã, vim para cá e vou terminá-lo à noite. Se eu entrar nessa fala importante com um grupo desse, em um espaço privilegiado aqui, eu não vou fazer o texto, mas vou ficar ansioso. Então, o que eu aprendi a fazer? No momento que eu piso nesse espaço, eu estou aqui. Eu não estou no meu texto e não me preocupo com nada. Eu não me preocupo, como toda pessoa em São Paulo, que entre este lugar e a minha casa tem uma aventura, uma epopeia, uma descoberta. Eu não sei se eu vou chegar em 1 hora, 2 ou nunca mais. Eu não me preocupo com isso. Estou em São Paulo há mais de 30 anos. Eu me preocupo em estar aqui. Porque se eu me preocupasse com o trânsito ou com o texto do Estadão, eu estaria menos aqui, menos focado, menos presente, sairia daqui mais exausto. E o texto não ganharia uma palavra. E o trânsito não melhoraria 1 minuto. Mas eu posso ignorar o futuro? Não. Eu, por exemplo, vou evitar comer excesso de gordura. Eu, por exemplo, tomo ômega 3, que vai garantir vida eterna, longevidade e uma série de coisas. Eu faço atividade física, não parece, mas eu faço todos os dias atividade física. Isso é uma preocupação com o futuro. Por quê? A morte é inevitável, estoicos de novo, mas a maneira que eu vou chegar à morte é uma escolha minha. E hoje o meu voto para moderar tudo isso é uma frase que eu uso em textos que eu aprendi na África quando dei aula em Angola, esse ano e o ano passado, que a morte me encontre vivo. E o dia que eu morrer, eu morra, mas que eu não morra antes do dia da minha morte. Livros. Eu começaria recomendando os 4 livros do Yuval Harari. Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI e Nexus. Eu não tenho tempo para ler 4, leia só Nexus. Só Nexus. Eu não tenho tempo para ficar lendo. Baixem o audiobook que está à venda e coloquem na esteira, ou quando estão caminhando, ou no ônibus, ou no metrô. Escutem, é muito boa a gravação. Escutem o livro. Tá? Ah, mas eu não gosto de escutar. Então morra, mano. Não gosta de ler, não gosta de escutar, morra. Vai, compra um sítio na Mantiqueira, cava um poço artesiano e morra, porque você não pode mais viver nesse mundo. Você precisa ler. Ler é como tomar banho. É um esforço diário. Ah, mas eu já li ontem. Hoje está fedendo. Parou de ler, começou a feder. Então, eu recomendo Yuval Harari. Eu recomendo livros que advertem sobre os riscos da tecnologia. Algoritmos de destruição em massa. Rápido e devagar. Ruído. São livros sobre comunicação e algoritmos. São livros que mostram vieses e nos tornam pessoas melhores. Você tem uma dúvida? Você tem uma dúvida? Eu tinha. A minha dúvida era, por que é que os insetos votam no inseticida? Por que que as pessoas votam no político oposto a elas? A pessoa depende do SUS. Estaria morrendo na rua se não tivesse SUS. E vota no político que fala mal do SUS.
Por que isso acontece? Lendo o livro de um grande Heidst, um grande psicólogo social, A Mente Moralista, eu entendi isso. A mente moralista mostra que eu não faço adesão à verdade, eu faço adesão a um grupo. E esse grupo, o sentimento de pertencimento ao grupo, é mais importante que a verdade. 1 milhão de infectologistas dedicam a vida a dizer vacina salva vidas. Mas eu tenho uma tia em Araraquara que tomou vacina e essa tia ficou mal, então eu não confio em vacina. O que significa isso? Eu prefiro pertencer à minha família do que ouvir a verdade dos médicos. Isto é a mente moralista. A adesão é mais importante. Eu prefiro o meu grupo de futebol, o meu grupo de churrasco, o meu grupo de zap, do que, por exemplo, todos os pensadores do mundo. Que aqueles eu não conheço, esse eu conheço. Por que eu sobrevivi no passado? Porque eu ia caçar em conjunto e eu preciso que o grupo me apoie, e não que eu seja verdadeiro. E por isso que o pertencimento é superior à verdade. E isso é muito importante, porque isso vai me fazer entender melhor o mundo, esses sentimentos. Por isso que a leitura muda a minha maneira de pensar as coisas. Eu pensava várias coisas que eu deixei de pensar, que os autores demonstraram para mim coisas diferentes daquelas que eu pensava. E demonstraram, não apenas opinião, demonstraram. Você consegue estudando cultura brasileira. Por exemplo, o que é típico da cultura brasileira? Eu não posso criticar em público, tem que criticar no privado. Elogio em público, crítica no privado. E quando eu for criticar no privado, eu tenho que usar a técnica do sanduíche. Elogio, crítica, elogio. Gostamos muito do seu trabalho, você poderia deixar de faltar tanto, mas você é muito simpática quando conversa com as pessoas. Isto faz com que a crítica chegue ao objetivo sem parecer perseguição. Se eu não fizer isso, eu transformo o colaborador em sabotador. Por que as pessoas não estão engajadas na empresa? Às vezes por sinceridade, porque a empresa é ruim, porque ela paga mal, porque ela é agressiva, porque ela é tóxica, porque ela promove uma cultura tóxica e as pessoas são honestas. Elas não conseguem se dedicar àquilo que elas não sentem que se dedica a elas, porque é um caminho de ida e de vinda. Então eu vou estimular isso. Quais pessoas eu vou estimular que falem? Quais pessoas eu vou chamar à parte e dizer, olha, você poderia fazer isso? Quais atitudes eu vou premiar? Quais atitudes eu vou evidenciar? Nós brasileiros funcionamos muito pelo exemplo positivo, mais do que a crítica negativa. Tudo isso é para dizer que cultura organizacional é criada por pessoas, por isso que ela varia de empresa para empresa. E se ela é criada por pessoas, ela pode ser desmontada por pessoas, no que for negativo, e pode ser estimulada por pessoas que for positivo. Trabalhar em empresa é cultivar bonsai, nunca é agronegócio. Nunca é joga semente, cresça e manda a máquina colher. É corta um galinho, vira para a luz, rega um pouquinho e no dia seguinte de novo. Para trabalhar em grupo eu preciso ter paciência histórica e repetir coisas incessantemente. Querem um modelo bom para a empresa? Mãe mandando o filho escovar os dentes. 4 vezes por dia, 15 anos. Mãe é uma excelente RH. Todos os dias. Ela nunca diz assim, bom, já que a equipe não foi colaborativa, vou deixar os dentes apodrecerem. Não. Ela insiste, insiste, até que esse menino namore a primeira vez, a menina reclame do mau hálito, ele vai desenvolver um TOC, transtorno obsessivo compulsivo de escovação, o que a mãe não conseguiu em 15 anos, uma quenga, um dia, uma quenga, um dia vai conseguir. Mas vocês sorriram agora porque tem mãe. E não por causa do primeiro quengo ou da primeira quenga que vocês cruzaram, é porque vocês têm mãe. Este é um modelo de objetivo a longo prazo. Mãe é um excelente modelo. Não existe natureza humana para mim, que sou historiador. Então tudo é fruto de educação e de meio. Bons líderes contaminam o grupo com bons hábitos lentamente. Maus líderes contaminam o grupo rapidamente. Isso, infelizmente, é uma característica. Então, se eu sou um líder que elogia e é simpático e estabelece conexão, eu faço com que o grupo comece a vibrar dessa forma e ao longo de alguns meses ou anos, aquela equipe imita. Se eu sou agressivo e tóxico, a equipe imita imediatamente.
Então, como é que eu posso fazer conexão humana? Cortando, barrando imediatamente qualquer forma de fofoca na empresa. Desestimulando, criticando o hábito de fofoca se houver. Dizendo que não se admite ali que se fale de um colega. Não se admite naquela empresa o ataque à honra de alguém. Que não é o objetivo da empresa saber da vida privada das pessoas. E isso é a função de um líder. Segundo, o líder olha nos olhos e conhece as pessoas pelo nome. Nunca subestimem um conselho de 1936 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é de 1936. Ele vai dizer uma coisa óbvia. O som do seu próprio nome é o som mais doce que o ouvido humano identifica. Então não há nada pior numa sala de aula que o professor diz: você aí atrás, e você de azul. Isso é um horror. Mas Paulo, por favor, Ana, por gentileza, muda completamente. Quem me ensinou isso como professor? Jesus, Evangelho de Marcos, quando ele faz o primeiro milagre e ele expulsa demônios e pergunta o nome dos demônios. Como é que vocês se chamam? Eu aprendi que em sala de aula é preciso saber o nome dos alunos para poder lidar com os demônios. Como você se chama? Senão não posso exorcizar ninguém. Então, aprender o nome, repetir o nome, anotar o nome, se necessário numa primeira semana de grupo novo, crachá. Se necessário, crachá sempre e chamar pelo nome. E pelo amor de Deus, paulistanos, parem de economizar dizendo a primeira sílaba. Que horror! Oi, Ju, a Lu falou aqui que o P, fala, pelo amor de Deus, você é mais que uma sílaba. É um espanto para mim, gente. Entrei numa academia nova, sou um professor doutor, tenho 62 anos. Lê o caramba. Espera a gente dormir junto uma vez para me chamar de Lê. Pelo menos até lá me chama de Leandro, que é meu nome, né? Não precisa chamar de professor doutor, pode ser Leandro. Mas essa intimidade falsa é um horror. Ela não corresponde a uma vida em conjunto. Chama pelo nome. Chama a pessoa pelo nome ou pergunta como ela quer ser chamada. Isso tem a respeito a várias coisas. E entendam que uma pessoa de 92 anos, como eu tenho uma aluna, eu a chamei de senhora, não me chama que eu pareço velho. É verdade. Se eu não chamar, parece uma adolescente. É o senhora que introduz isso. Então vamos lá. Tratar com respeito, evitar linguagem passivo-agressiva, aumenta a conexão do grupo. O que é linguagem passivo-agressiva? Como eu não posso bater em você, eu uso ironia. Como eu não posso lhe espancar, isso é criminal, então eu uso bonito, hein? De novo, né? Ou seja, isto são conselhos para melhorar as relações. E no dia seguinte, tudo de novo. E não é fácil. Por isso, um último conselho que o meu tempo acabou. Coloca no bolso seus maiores boletos, os mais pesados. Vai trabalhar com eles. E quando o chefe estiver possuído, quando o pior cliente ligar faltando 5 minutos para encerrar, e você se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Passa a mão nos boletos, gente. Você vai sentir uma energia subindo e você vai entender. Nasci errado, casei por amor, restou trabalho. E repita, não consigo sair da cama de manhã. Põe um varal de boletos no quarto. Abre o olho, você vê o boleto, você vai pular da cama. Ou seja, você precisa saber que nós trabalhamos o que precisamos. Não é por afeto. Mas em precisando, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, porque tudo que deve ser feito merece ser bem feito. A minha vida fica medíocre, horrível. E é um horror dizer que só é bom a happy hour de sexta, que significa que você sofre todos os outros dias, mas é feliz por 1 hora, uma vez por semana. Isso é pior que criptomoedas, é demais. É um investimento muito incerto, né? Então a sua vida tem que ser melhor do que isso. Sua vida tem que ser mais significativa do que isso. E não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Tem dia que é difícil. Nesses dias aprendam que vocês são adultos. Crianças fazem o que querem, animais fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. É isso. E vai ser assim. E vai piorar. Aguenta. Aguenta. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas
sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande, às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido, quando as pessoas me dizem: nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares e passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz: nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz: nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Existem duas posturas em filosofia, uma ligada a Heráclito de Éfeso, que diz tudo muda a todo instante. E o símbolo disso, que ele chama em grego de panta, rei, tudo flui, panta, tudo, rei, as coisas que fluem, é o rio que eu não posso entrar duas vezes no mesmo rio. Então, se eu entrar no rio e eu correr para pegar aquela mesma água, eu já sou diferente. Se eu entrar de novo, a água é diferente, tudo muda. Essa seria a postura Heráclito. O mundo é feito de uma essência de mutabilidade. Vocês vão encontrar muitas pessoas que são heraclitianas sem saberem. Vão dizer que só mudam as fezes, as moscas são sempre as mesmas. Vão dizer, como o autor do Leopardo, Lampedusa, 2 filmes lindos, uma série recente, o Leopardo, que é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. Todo mundo que diz isto, geral as pessoas heraclitianas, elas acham que tudo muda a todo instante, mas oposto a isso tem a postura de Parmênides, nada muda. O que muda é só a aparência.
Então, as pessoas que são a favor da permanência são parmenidianas, ou parmenidianas, se preferirem em português antigo. O que significa isto? São duas posturas opostas. Nada é igual em história, porque se eu vivo uma mesma experiência, essa experiência se transforma. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos concretos para pensar filosoficamente. Eu tenho 62 anos, eu assisti adulto a primeira morte de Odette Roitman. Quem aqui se lembra da primeira Odette Roitman, tem menos colágeno, está mais perto do fim, mas a gente viu a primeira versão. Ontem eu estava trabalhando, um hábito que eu não consigo me desvencilhar, e eu não assisti ao final que alguns já sabem. Então, quando eu vejo uma nova Odette Roitman, algo mudou. A nova Odette Roitman é uma atriz que tem a mesma idade da Beatriz Segal, mas parece filha dela, porque alguém de 60 anos hoje é diferente de alguém de 60 anos que era minha avó na década de 70. Minha avó nasceu velha, e aos 45, porque ela se casou muito jovem, ela já era uma matrona de vestido preto, acima do peso e sempre pessimista, característica dos velhos antigos. E sempre dizendo de forma muito clara que não existia felicidade. Eu perguntasse para ela: você está bem, vó? Levando como Deus quer. Um dia depois do outro, até o dia da morte, que é inevitável. Minha avó, nunca eu a vi dizendo: estou bem, estou feliz, minha saúde é plena. Não, eu nunca vi minha avó dizendo isso, porque esta alegria é recente, esta alegria é geracional. Nós temos hoje o contrário, todos estão bem permanentemente, a julgar pelo Instagram. Todos estão muito bem. O Natal é uma sucessão de perrengues indescritíveis. Viagem com crianças é um martírio absoluto, mas você vai postar foto família dom de Deus. Em algum momento você vai postar, porque hoje não pega bem ser infeliz. Inclusive você não consegue emprego. Não? Me descreva seu defeito: depressão, o tempo todo. Eu acho que o pior vai acontecer, e sempre acontece. Você não será contratado. Você precisa dizer: por que você veio trabalhar nessa empresa? Eu sinto que o projeto dessa empresa tem muito a ver comigo. Não, você foi trabalhar porque você precisa de dinheiro, é óbvio. São os boletos que lhe levaram a esse processo seletivo. É a única coisa. Não me importaria o projeto da empresa se eu tivesse 10 milhões de dólares por mês, estaria nas Maldivas e não em Mogi. É óbvio isso. É óbvio isso. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Posso trabalhar bem, sorrindo ou chorando, mas eu vou continuar. Portanto, os boletos são indiferentes à sua dor. Então eu posso considerar Heráclito ou Parmênides, mas eu vou ter que pensar, também posso pensar que essas necessidades não mudam. Agora, que preço eu pago para atingir essas necessidades? Por exemplo, a minha geração, ela foi educada para o trabalho. E o trabalho, eu conversava com o Kiko nos bastidores, o trabalho era sofrido e este sofrimento era natural. Se eu dissesse ao meu pai: entrei numa escola, o diretor é difícil, eu disse: por isso que é trabalho, diria meu pai, não é lazer. Você será feliz em casa e não no trabalho. Ele gritou comigo, ele é chefe, ele pode. Se você não gosta, seja chefe. Isso seria o que eu ouviria. Minha mãe passava mertiolate nas feridas, aquilo fazia a alma sair do corpo, e ela dizia: se arder, cura. Esta é uma tradição, inclusive religiosa. A dor gera o que eu consigo. No pain, no gain. Se não doeu, você fez perna, não doeu no dia seguinte, volta para o leg press. Até que doa. Se não doer, você não terá feito algo. Então, quando eu percebo essas estruturas maiores, no caso, a minha tradição cristã de associar sofrimento à redenção, eu preciso de algo, eu negocio com Deus. Me dê a cura do meu filho, ou me dê ser aprovado no concurso, e se isso acontecer, eu vou subir essas escadas de joelho, até meu joelho sangrar. É que eu estou supondo que Deus tenha prazer no meu sofrimento. Deus é um pai amoroso, definido por João como Deus é amor. Se eu suponho um pai amoroso, o que meu pai quer ver?
em alegria. Se eu for filho do Kiko e disser a ele, pai, se você fizer isso, eu vou me cortar todo e sangrar em sua honra, ele vai dizer, que isso, filho? Não quero isso. De jeito nenhum. Então eu posso prometer a Deus que se eu conseguir entrar no concurso, eu vou abrir um champanhe maravilhoso e brindar a felicidade da vida. Ou eu vou dançar uma música com a minha esposa, com meu marido, de forma entusiasmada. Ou eu vou fazer uma comida inesquecível para minha família, em honra a Deus. Eu não estou discutindo religião, não é meu objeto. Eu estou discutindo por que nós vemos no sacrifício algo positivo. E aí vocês vão entender que isto foi crescendo de alguma forma. Mas por que fulano venceu? Porque qualquer coach vai confirmar isto. Ele fez os sacrifícios certos. Venda lenços enquanto eles choram. Essa é uma descrição psicótica, né? Se eu encontro alguém que eu gosto chorando, ele está em situação fragilizada, eu vou vender para ter lucro em cima da dor dele. Isso é um psicopata. Qual é a característica da psicopatia? Indiferença à dor do outro. O psicopata é um psicopata e eventualmente um serial killer porque ele é indiferente à dor do outro. Então, o outro está sofrendo, eu vou ganhar dinheiro vendendo lenços, isso para mim não é um projeto de vida, é um projeto sádico. Mas as relações sádicas foram descritas por Freud como base da sociedade. Sofrimento, controle, etc. Eu estou trazendo à tona uma série de questões para pensar como o seu comportamento mais simples, de achar que se está doendo funcionou, se arde está curando, se o remédio teve efeitos colaterais, ele é forte. Eu passei a usar um remédio para emagrecimento, não vou dizer o nome, mas é uma caneta muito prática, que promete aos ricos que morrerão magros, dado o preço do remédio. Os ricos morrerão magros. Eu usei a caneta e as pessoas ao meu redor perguntaram, você teve enjoos? Nenhum. Então será que não é falsificado? Eu nunca tenho enjoo. Nunca tenho enjoo. Não tenho enjoo em carro, não tenho enjoo em avião. Nunca tenho enjoo. É uma característica física. Outras pessoas têm, não é uma escolha. Então, parece que se o remédio provoca muito enjoo, emagrece mais. Se não provocou enjoo, não está pronto. Se eu me relaciono com Deus, e de novo, a definição de João, Deus é amor, Deus caritas est, em latim, significa que Deus vai querer a minha dor. Isso é estranho. Mas eu fui acostumado com isso. Eu venho de uma formação religiosa, eu venho de colégio católico, eu fui jesuíta, então eu estou acostumado que a renúncia seja isso. Ser mãe é sofrer num paraíso. Não, existir é sofrer sempre. Existir é um gesto de recusa permanente, um gesto de renúncia permanente, o que significa que necessariamente eu vou ter que entender isso. Diz a menina à sua mãe, meu marido não me entende. A mãe vai dizer, é sempre assim, casamento é assim, aceita. Se você trocar de marido vai ter outro problema. Voltando à minha avó. A minha tia disse que o marido dela roncava, a minha avó, fica com este, o outro pode bater, fica com o que ronca. Esta é uma postura. Então fique com isso que é um mal menor. É um mal menor. Varia só de endereço. Pronto. Eu não acho isso certo ou errado, mas a pergunta que eu faço é por que nós vemos como permanência na nossa cultura o sofrimento como condição. Eu cheguei aqui porque eu passei sábados estudando. É muito comum vocês ouvirem isso. Eu estou onde eu estou porque eu me sacrifiquei. Enquanto os jovens ficavam bebendo, usando drogas, eu estava... O que é verdade? É a verdade. Eu fiz USP. E nunca usei drogas. Eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Quer dizer, tomei fantaúva. Isso conta. Isso conta de algum jeito. Mas o que significa isso? Eu cheguei aqui, eu, Leandro, estou nesse palco honroso, nesse encontro honroso. Não foi exatamente que eu sacrifiquei, mas porque eu tive prazer em estudar. Porque eu tive um imenso prazer em ler, e escrever e aprender. Foi o prazer que me trouxe aqui. Agora, perguntar como eu desenvolvi esse prazer é uma resposta mais complexa. Mas eu tive um imenso prazer.
Eu tive uma capacidade de estudo nascida da minha vontade de ser feliz e não da minha renúncia. É por ter sido feliz que eu fiz. Eu não passei sábados à tarde em bibliotecas porque eu era uma pessoa metódica, mas porque por algum motivo, possivelmente algum desequilíbrio, inclusive, eu tinha mais prazer em ir à biblioteca do que ir a um bar. Eu sabia que bebida matava e agora é verdade. Quem bebe morre. Quem bebe morre. O que significa isso? Eu desenvolvi uma carreira baseada no prazer. No prazer de aprender piano, no prazer de aprender línguas, no prazer de estudar. Esta carreira me deu imenso prazer. E eu fui educado para isso. Não é um mérito. Não é exatamente um mérito. Então, o que eu queria começar pensando, o que permanece e o que muda depende da sua postura filosófica e pessoal. Mas você pode dizer, de um ponto de vista heraclitiano, que tudo muda sempre, que o mundo envelhece, é uma frase medieval, mundus senescit, o mundo está envelhecendo. Você pode ouvir a frase típica de uma pessoa desajustada, que é no meu tempo. No meu tempo significa eu já morri, mas infelizmente meu corpo ainda não sabe disso. E eu sou obrigado a trabalhar. Quando eu digo no meu tempo, eu já morri. A gente morre no cérebro, no corpo e na relevância social. No cérebro, quando o cérebro entra em colapso, no corpo, pelo óbvio da falência dos órgãos. A relevância social é quando você não é mais significativo nem na família, nem entre amigos. Você é levado, colocado em um sofá. Falam alto com você, porque supõem que você seja surdo. Falam frases otimistas. Oi, tio, que bom que o senhor veio. Trouxe um creminho se eu ficar cheiroso. Ou seja, morreu. Quando se ganha sabonete e creminho, a gente morreu. Ninguém dá uma lingerie para vovó, um vibrador. Eles dão apenas coisas para ela não cheirar mal. Porque eu já considero que não tem mais vida sexual. Não tem perspectiva. Não dou um livro para minha avó aprender. Ela não aprende mais. Então eu trato como alguém que está sem relevância social, que é a terceira morte. Por isso eu encerro esse primeiro brainstorming para passar a outra questão e suscitar muitas reflexões que nos ajudem. A frase que eu ouvi em Angola, onde eu fui dar 2 vezes palestra, amei Luanda, e um professor da universidade me disse algo que eu achei fascinante. Ele me deu aquilo como se fosse um ditado africano, e ele disse: professor, eu desejo que a morte lhe encontre vivo. E eu achei isto belíssimo. Eu vou morrer. Tirando o presidente Sarney, todos um dia irão morrer. Todos morrerão. E eu quero morrer no dia que eu morrer. Até lá eu estou vivo. Então eu vou morrer um dia, eu quero que meu corpo, meu cérebro e minha relevância social fracassem no mesmo dia e uma só vez. E não quero morrer aos poucos. Eu não tenho medo da morte. Eu sou absolutamente estoico. Se me anunciasse que eu vou morrer amanhã, não abalaria a minha noite mesmo. As vezes que eu estive próximo da morte por acidente aéreo, por exemplo, não me abalou. Eu já desci uma turbina em chamas de barriga sem freio na África. A senhora do meu lado fazia sinais da cruz frenéticos. E ela me disse: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já está rezando a área mínima de proteção. Tem que me incluir, né? Porque eu estava do lado dela. Não vai ficar a cadeira dela flutuando no espaço. Se salvar o avião, vai ser para todo mundo. Eu vou morrer, e esse dia eu gostaria de morrer inteiro. Uma só vez. Morrer aos poucos me assusta. Ficar sem capacidade de gerenciar minha vida. Então não tenho medo da morte, eu tenho medo da vida que eu vou levar até lá. E para mim, então, a grande permanência, se eu tivesse que dizer uma coisa parmenidiana, é que nós temos vários medos da morte. As pessoas mais apavoradas com a morte nunca falam dela. Fica sendo uma espécie de Voldemort, né? Você sabe quem. Eu gosto muito no Nordeste brasileiro, que eu amo ouvir essas expressões, eles chamam a morte caetana. A caetana chegou, para nem dizer a palavra morte. Porque na crença popular, falando acontece. O que é uma crença mágica fascinante, né? Então, se eu vou soltar essa caneca, ela vai cair no chão. Isso é Newton, não importa a força do meu pensamento. Eu posso repetir 100 vezes: não cai, não cai, não cai. Ela cai.
que Newton é mais forte que o meu pensamento. É a gravidade. É a gravidade que faz isso. Mas as pessoas acham que elas criam o mundo. Pensa positivo que vai acontecer. Não, nem sempre o positivo é o que você quer. Um exame de gravidez positivo pode não ser o que você deseja. Uma infecção positiva, estou com hepatite, deu positivo. Não, nem sempre o positivo é isso. Pense e haja. E isto pode ser a permanência. Todos vamos morrer, temos medo da morte, porque temos medo de viver. A felicidade é o maior desafio. Eu acabei de lançar um livro, Dilema das Galinhas Felizes. A felicidade é o maior desafio das pessoas. A felicidade é o que mais incomoda, porque ser feliz é difícil. O que eu faço? Depois que eu formei família boa, comprei meu imóvel, estou bem empregado, o que eu faço com o resto da minha vida? E é por medo disso que tanta gente fala permanentemente de desgraças. Eu vinha vindo para cá, você nem imagina, na estrada tinha um acidentinho. Eu passei na estrada, tinha um acidente, um carro estraçalhado. E as pessoas olhando com a vontade de ver um intestino solto, um cadáver estraçalhado e parando e provocando engarrafamento na expectativa de um cadáver. E segundo Schopenhauer, por que a gente quer tanto ver o cadáver? Porque não fui eu. A única alegria da ovelha é quando o lobo come do lado. Diz Schopenhauer. Não fui eu. Fulano morreu de câncer. Eu não. Ufa. Não foi dessa vez. Fulana viu que o filho dela está com leucemia. Ai, que bom. Foi o meu. Então a nossa única alegria é ver a desgraça alheia. Por isso que tanta gente gosta tanto de falar sempre da desgraça. Isso é um brainstorming inicial para a gente começar a pensar muitas coisas sobre vida, felicidade, sentido de vida e limites a isto. Tem um incômodo do pensamento de Aristóteles, um homem do século IV, com todos os limites do século IV a.C., do mundo grego helenístico, que chega a falar que há pessoas que são escravas por natureza. Ou seja, não importa que você os liberte, são escravos por natureza. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, Hipócrates da ilha de Kos, ele dizia até hoje os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Hipócrates dizia o seguinte: antes de curar seu paciente, pergunte se ele está disposto a abrir mão daquilo que o adoeceu. Porque se ele não estiver disposto a abrir mão daquilo que o adoeceu, não importa o remédio que você dê, ele voltará àquilo. É aquela sua amiga que namora um boy lixo, chora com você, o boy é tóxico, é lixo, quase sempre são bonitos, obviamente, e ela separa, é um desastre, ele a usa, ele é tóxico, ele é um homem ruim, e ela chora com você e ela vem lhe apresentar um novo, que é exatamente igual ao antigo. Porque não é o problema de haver boy lixo no mundo, o problema é que há algo nela que a leva ao encontro do boy lixo, ou da mulher lixo, tanto faz. Ou seja, ela repete um padrão. Ela encontra prazer, Freud chamaria de pulsão de morte. Ela encontra um prazer no negativo. Vamos à questão importante. Então, isto dá sentido, segundo Sartre, que eu sigo, Jean-Paul Sartre, nasceu em 1905, morreu em 1980, você determina o sentido da sua existência. Ele não existe. Não existe algo prévio. Mas eu vou pedir conselho. Sartre nos dá uma pista enorme num livro, logo ao final da Segunda Guerra, chamado Existencialismo e o Humanismo, um texto fácil. Todo mundo pode ler, ele é fácil, é um texto de divulgação. O existencialismo é um humanismo. E lá nesse texto de 1945, Sartre pergunta, mas eu vou pedir conselhos, para quem? Ele dá um exemplo. Há uma francesa, França ocupada pelos alemães, ela foi engravidada por um nazista, ela não quer aquele filho. Quem eu devo procurar? A dona da clínica de aborto de Paris ou um padre militante anti-aborto? Quando eu escolho o conselho, eu escolho a resposta. Eu não sei se eu uso drogas, vou perguntar à minha mãe. Estou pensando em usar êxtase. Mãe, o que você acha? Vou ter que explicar à minha mãe o que é êxtase. Ela não sabe distinguir bala de doce, ela é um perigo na rave. As mães oferecem bala, é Valda, eu quero. Eu vou explicar à minha mãe que é, por natureza materna, quando se trata de filhos, inimiga das drogas. Mesmo que ela tenha usado, os hippies também se reproduzem, ela é inimiga de drogas. Ao procurar minha mãe, ela vai dizer, não, que é isto? Bom, não, vou procurar o drug dealer
do bairro. Eu devo ou não experimentar? Quando você escolhe, a escolha é sua. E como a escolha permanente é minha, essa liberdade provoca angústia. Sartre diz que a angústia é inerente à liberdade. Casamentos arranjados, Índia, mundo islâmico tradicional, mundo judaico ortodoxo. Casamentos arranjados sem namoro, em alguns deles em que o noivo não vê o rosto da noiva até o dia do casamento, terminam em casamentos mais duradouros do que casamentos que você pode fazer test drive. Nosso caso, você pode fazer test drive várias vezes, inclusive concomitantemente. Enquanto testa um carro, pisca para o que passa do lado. Vocês são livres para escolherem, e se sua família se opuser, vocês vão usar o argumento ocidental desde o iluminismo. É o que eu quero. E se é o que eu quero, o mundo tem que se dobrar. Que é o que eu quero. Mas você vai fazer artes cênicas, meu filho. É o que me faz feliz. Por que você não vai fazer direito? Você não vai fazer engenharia? Não, eu quero fazer terapia ocupacional. É porque é o que me faz feliz. Isso tem que calar todo mundo, porque a minha liberdade e a minha felicidade são argumentos superiores a qualquer realidade. Porque é o que eu quero, é o que eu gosto. Logo eu escolhi essa pessoa, só que ao escolher eu tenho angústia. Essa angústia não existe no mundo islâmico. Não existe essa angústia no mundo islâmico tradicional. Nem todo mundo islâmico tem noiva por arranjo. Mas no mundo islâmico tradicional essa angústia não existe. A figura do casamenteiro, que é uma instituição indiana, ele vai pensar o seguinte: há duas pessoas nessa sala, elas têm que se casar. Então vamos fazer algo assim. De que classe elas são? Vamos aproximar classes parecidas. Porque se for uma pessoa rica com uma pessoa pobre, a pessoa rica vai se sentir usada e a pobre vai ficar um pouco assustada com esse mundo. Se for uma pessoa que estudou na universidade, com uma pessoa que não estudou, os mundos são diferentes. Então o que faz o casamenteiro? Aproxima duas famílias iguais. Nesse caso, nunca haverá debate em família entre bolsonaristas e petistas. Porque o casamenteiro aproximou dois bolsonaristas, dois petistas. E quando um diz, faz o L, o outro diz, eu faço. Isso. E quando o outro vai dizer, vai gado, isso gado. Eles concordam. Não há choque familiar nesse caso. E não há angústia. As pessoas são aproximadas. Eu vou fazer casar uma pessoa que acredita que seu time tem mundial. É uma crença. Uma crença respeitável. E eu vou casar com outra pessoa que também acredita que seu time tem mundial. E o quarto do bebê será verde. Pronto, gente. Não há problema. Todos felizes. Todos felizes. Agora, se eu começo a pensar que eu sou palmeirense e fui casar com uma corintiana, eu começo a angústia da escolha. Ou seja, eu quero que o outro seja parecido comigo. A angústia da escolha nasce da liberdade. E liberdade é acompanhada de angústia. Vocês já devem perceber em São Paulo que existem no planeta Terra 5 pizzas viáveis. Calabresa portuguesa, marguerita, 4 queijos e mussarela simples. Essas são as 5 pizzas viáveis do planeta Terra. Agora, aqui tem anchovas puxando no carpaccio, gente. Isso é delírio de gente que não tem nenhum equilíbrio psíquico. Vou fazer uma pizza com rúcula, não quero comer capinha, eu quero pizza, né? Um leito de rúculas enormes. Eu já fui à pizzaria em São Paulo com 150 sabores. O que significa isso? Pizza de camarão com catupiry, borda recheada com gergelim, puxada no azeite trufado. Pelo amor de Deus, gente. Pizza não é uma experiência gastronômica, é pizza. O mistério da pizza é ela ser redonda numa caixa sextavada, mas é pizza e pronto. Agora, quando a pessoa dá muito sabor, o pobre do comedor de pizza em São Paulo vai ter que escolher. E a escolha gera angústia. E ela vai olhar meia hora aquele cardápio para depois escolher meia calabresa e meia e pronto. E pronto. Então, quando eu aumento a possibilidade de escolhas, como nós temos aumentado, eu vejo aqui algumas pessoas
mais experientes, quando eu era criança não havia mamão papaya. Mamão papaya. Era só mamão. Era um mamão amarelo, tipo Havaí. Não havia escolha de maçãs. Qual que você gosta? Eu gosto da Turma da Mônica. Minha maçãzinha é a Turma da Mônica. Eu prefiro Fuji. Não, eu gosto mais de Gala. Não, eu acho farinhenta. Eu gosto... Gente, só tinha maçã na minha infância. Aliás, que era cara. Não se comia. Não havia tanta escolha. Essa diminuição de escolha faz com que eu me dirija ao mais óbvio. E com isto eu sou submetido a escolhas que não existiam. Até há 300 anos, um médico geraria um filho médico. Um cobrador de impostos passaria ao seu filho o cargo conseguido do rei de cobrador de impostos. As funções eram hereditárias, elas não eram frutos de uma escolha. Eu não escolhia o casamento e nem a profissão. Eu não escolhia a minha roupa, porque cada categoria social tinha o que chamava de código suntuário, código de roupas. Burguesia veste preto, nobreza pode usar vermelho ou seda. Rei pode usar arminho ou peles de arminho. Então o código era determinado. Eu não escolhia que roupa eu ia ao enterro, era preta. Eu teria que ir de preto ao enterro. Então, quando os códigos são determinados, diminui a angústia das pessoas. E diminuindo a angústia faz com que as pessoas escolham coisas menos variadas, menos diversificadas, e diminui a angústia que Sartre publica um livro em 38 chamado A Náusea, no qual ele fala desta angústia de um pesquisador que está pesquisando uma pessoa medíocre do século XVII, e ele começa a ser tomado de uma náusea diante das escolhas. Essas escolhas provocam muita angústia nas pessoas. E é por isso que nós somos a era dos curadores. Como eu não sei o que vestir, e antes era determinado, eu sigo influencer, que também não sabe, mas tem muitos seguidores. Eu não sei como educar um filho. Nunca ninguém soube como educar um filho na história do planeta Terra, porque cada filho é diferente. Quem tem 2 filhos aqui sabe que o segundo parece fruto do adultério, porque ele é completamente diferente do irmão. Ai, mas isso é comigo? Não, mas Caim e Abel, Esaú e Jacó, Salomão e Absalão. Irmãos na Bíblia se matam. Olha que família feliz, 12 filhos. Os filhos de Jacó, um tentou matar o outro, jogou no poço, outro mentiram para o pai. Esses são os irmãos bíblicos, um matando o outro. Um matando. Aliás, a história do mundo é formada por um homicídio, né? Em família. Então, com isso que eu estou dizendo, nós somos muito diferentes. Você soube educar o seu mais velho, o segundo vai lhe trazer humildade, porque ele é completamente diferente. A minha mãe criou 5 filhos, mas não criou o seu. Então ela sabe tudo sobre papinhas, mas as crianças são diferentes. Um aluno meu de doutorado na Unicamp gerou gêmeas univitelinas com a esposa. Diferença de minutos de nascimento. Desde que nasceram as duas, uma é uma gourmet, cheira a papinha, afasta, prova safras, mete o dedo, torce o nariz. A outra é um buraco negro. Tem que tirar logo da embalagem ou ela come a embalagem. São 2 irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, univitelinas. Cada uma tem um gosto. Nós somos únicos, irrepetíveis. É isso que faz a história um fenômeno complexo, porque nunca se repete. Marx profetizou que uma vez ela vem como tragédia, depois como farsa, mas não é verdadeiro isso. A história não se repete. Nunca é a mesma coisa. Mesmo quando eu volto a um lugar. Aliás, conselho de muitos filósofos: você amou visitar um lugar. Você foi feliz naquele lugar. Não volte. Porque a pessoa que amou está lá. A pessoa que amou.